Olá, meu nome é Vitor 40. Neste vídeo eu gostaria de contar a vocês 10 curiosidades sobre a Espanha e a colonização espanhola da América. Bom, primeiramente acredito que a própria compreensão da colonização, da colonização espanhola na América, ela esbarra na própria compreensão da Espanha do século XV. Tá? Primeiro que a Espanha ela não é um estado nacional, tá? Ela é um estado moderno em que você possui dentro de um mesmo território diversas nacionalidades, tá? O que significa isso? Que dentro da Espanha você tem castelhanos, tá? Que inclusive o nome espanhol do idioma não é o nome correto, é castelhano. Você tem aragoneses, tá? Você tem bascos, tá? Você tem galegos e a Espanha ela vai se dar a formação do Estado espanhol no século XV, tá? Diferente de Portugal, que se formou muito antes, e ela vai se dar através de um casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Tá? A princípio, a proposta era que Isabel de Castela casasse com o rei de Portugal, no entanto, isso não aconteceu. Ela se recusou a casar com o rei de Portugal, casou com o rei de Aragão, né? Formaram ali as duas principais unidades daquilo que hoje é a Espanha, por meio de alianças diplomáticas, familiares. Eles vão conseguir juntar outras regiões da Península Ibérica e, se aproveitando de uma guerra que ocorreu na Granada, que foi o último reduto muçulmano na Península Ibérica, tá? Eles vão conseguir, se aproveitando daquela guerra civil, reconquistar, né, o último reduto muçulmano, né, naquele território que foi por muito tempo aquele território cristão. Né? Eles vão conseguir, vai ser a queda da Granada, que vai acontecer inclusive em paralelo à colonização da Espanha. Como foi dito, a colonização da Espanha ela aconteceu de forma tardia, em comparação a Portugal. Curiosidade número 2. Vão ser os tratados estabelecidos pela Espanha e Portugal pela divisão do mundo, da América e do mundo. Tá? Então, essa divisão, a primeira divisão ela vai se dar em 1484, né, que vai ser o Tratado de Alcaçovas, que vai resultar de conflitos marítimos entre o Reino da Espanha e o Reino de Portugal. Tá? Portugal havia se lançado primeiro, a Espanha vai tentar reconquistar de Portugal aquelas regiões da África que eles haviam estabelecido feitorias, né? Depois o próprio Oceano Índico, tá? E esses conflitos eles vão resultar no Tratado de Alcaçovas, onde eles vão estabelecer um meridiano nas Ilhas das Canárias, e tudo que estiver ao norte desse meridiano, né, será terras espanholas, tudo que estiver ao sul será terras portuguesas. Posteriormente, você já deve ter visto isso na escola, nós teremos a bula intercaetana. Tá? A bula intercaetana ela vai trocar o meridiano por um paralelo. Tá? Então, se antes você tinha um paralelo que dividia as regiões de Espanha e Portugal, você vai ter o meridiano, em que tudo que tiver a oriente, quer dizer, o ocidente desse meridiano vai caber à Espanha e a oriente a Portugal. Tá? Se aproveitando das guerras que os espanhóis estavam travando contra os muçulmanos, Portugal vai impor à Espanha o Tratado de Tordesilhas, tá? Tratado de Tordesilhas, que vai fazer com que a linha de divisão, né, o meridiano, fosse recuado no sentido ocidental, tá? O que vai aumentar os domínios portugueses, tá, sobre a divisão do mundo, que vai pegar não só a parte do Brasil, mas também inclusive no próprio Oriente, né? Inclusive as Filipinas elas vão ser colônias espanholas, né? Coisa que pouca gente sabe é que as Filipinas foram colônias espanholas, né? Inclusive o próprio nome dessa terra ela vem em homenagem ao rei Felipe da Espanha. Vejam só. Curiosidade número 3. Em nenhum momento se discutia se a Terra era plana ou não naquele momento, tá? Na verdade, os europeus já sabiam que a Terra era redonda, né? Principalmente os europeus estudados, tá? As pessoas que, claro que na época não era uma coisa muito comum, evidentemente, né? Falando ali do final da Idade Média e começo da Era Moderna. E eles sabiam já, com base nos escritos dos filósofos gregos, que a Terra era redonda, tá? Mas a discussão era sobre a circunferência da Terra, tá? Então, Cristóvão Colombo acreditou que se ele navegasse no sentido ocidental, ele chegaria
nas Índias, né? As Índias que eram, digamos assim, todo o Oriente, né? A forma que eles conheciam o Oriente na época. E eles vão se basear também nos escritos de Marco Polo, né? Então eles vão acreditar também que, com base nos escritos de Marco Polo, que eles vão chegar, tá? Àquela região. Inclusive, quando Cristóvão Colombo chegou à América, ele achou que ele havia chegado ao Japão, tá? Quando ele chegou ali a Barbados, Cuba e diversas outras ilhas ali do Mar das Caraíbas, né? O Mar do Caribe, ele achara que havia chegado ao Japão. No entanto, ao passo que outros cientistas da Academia Real Espanhola achavam que a Terra tinha a atual circunferência, né? No entanto, ele morreu achando que havia chegado às Índias. Curiosidade número 4. Logo após chegar à América, a principal discussão entre os teólogos e filósofos espanhóis era o tratamento dado aos índios, tá? Uma discussão essa que vai resultar no grande embate entre Bartolomeu de las Casas e Juan Guinness de Sepúlveda, né? E que um defendia a integração dos índios, o outro defendia a escravização dos índios. E desse debate vai surgir a República de los Índios, tá? Então os índios eles vão ser incorporados à coroa espanhola como súditos de Castela, tá? Eles vão ser como súditos da Casa Real Espanhola, né? Que vai ser, no caso, a Casa Habsburgo. Eles vão ser incorporados como súditos, inclusive eles vão ter ali um estatuto chamado República de los Índios, tá? Lembramos que naquela época não havia um estatuto, uma cidadania no sentido como nós compreendemos hoje. No entanto, os índios, né, americanos, eles já tinham sim direitos outorgados pela coroa espanhola, tá? Curiosidade número 5. A colonização da América ela vai resultar em um cataclisma demográfico. O que isso significa? Que as populações da América elas ficaram por milênios, tá, isoladas da Europa e da Ásia, tá? E elas ao mesmo tempo elas não domesticaram animais. Então, quando os europeus eles colonizaram a América, eles não só vão trazer um conjunto de doenças em seus corpos, tá, que vão causar um grande declínio demográfico da América, né? Estima-se que a América inteira tivesse 100 milhões de habitantes, tá? E ela vai cair de forma significativa em diversas regiões do continente. E também não só pelo fato dos europeus, asiáticos e africanos por muitos séculos terem intercambiado, né, terem participado de um intercâmbio ecológico no ponto de vista das enfermidades, como pelo fato deles terem domesticado animais, né? Esses animais, a domesticação dos animais, ela também impôs uma adaptação do organismo humano a esses animais, né? Então você vai ter, no caso, a colonização, a introdução do gado na América, dos porcos, né, dos cavalos, né, que vai alterar toda a cadeia alimentar do continente. Então, ou seja, além do cataclisma demográfico, né, que vai ser a principal mortalidade dos indígenas vai ser causada não pela repressão espanhola, mas por esse cataclisma, você vai ter um outro elemento aí, que vai ser a grande quebra e rearranjo das cadeias alimentares, né, que foi talvez a colonização da América acabou resultando no principal cataclismo ecológico da era moderna, né? Curiosidade número 6, né? Astecas, Incas e Maias, tá? Os astecas, tá? Eles dominavam a região do Vale Central do México e eles eram governados por uma tríplice aliança, tá? Então você tinha ali Tenochtitlan, a cidade de Tenochtitlan, Tlaxcala e Texcoco. E você tinha ali essa tríplice aliança que governava, né, que impunha, né, um certo de um regime colonial a outros povos e fazia com que esses povos pagassem tributos a eles, tá? Enquanto os espanhóis eles chegarem ali, eles vão quebrar essa unidade, porque muitos desses astecas eles vão ver nos espanhóis uma forma de se livrar dos próprios astecas, né? Os maias, eles já eram uma civilização decadente, tá? Então você tinha cidades, estados autônomos. O grande apogeu da civilização maia ela foi do século VII, né? Hoje em dia sabe pelo estudo da arqueologia. No entanto, quando os espanhóis chegaram, eles já eram uma civilização em declínio. E os incas, muitas vezes as pessoas associam os incas às antigas civilizações da Eurásia, né? Mas na verdade, quando falamos dos incas, não falamos nem de uma civilização centenária, tá? Então, se nós pegarmos o período em que eles saíram da região central de Cusco e dominaram
toda a parte significativa da região andina do continente americano, nós vamos ter um período ali de 100 anos. E esse período de 100 anos, ele vai, quando os espanhóis, o Francisco Pizarro chegaram, né, quando ele teve contato com os incas, né, ele vai se aproveitar também de um período de guerra civil, tá? Então você teve um monarca inca que morreu em decorrência das doenças que foram trazidas, né? Ou seja, as doenças chegaram aos incas antes dos próprios espanhóis, e você tinha um império que tinha essa característica, tá? Eles, assim como os espanhóis também eram povos imperiais, povos dominadores, né? Os incas também tinham essa característica, né? De se expandindo, né? Inclusive a própria nomenclatura inca era uma nomenclatura errônea, né? Inca era o nome do soberano, o nome do império chamava Tawantinsuyo, né? Que era o império das quatro partes, né? Curiosidade número 8. Sétima, perdão. Você tinha aqui na América Espanhola os sistemas das encomendas. O que seria o sistema das encomendas? Foi similar ao sistema de escravidão? Não, na verdade, as encomendas elas têm a sua origem, né, na época do Império Romano, em que, quando havia uma guerra entre povos, tá, o povo dominador ele estabelecia uma certa uma relação de suzerania, em vassalagem em relação aos dominados, tá? Então esses dominados, eles trabalhavam para esses dominadores determinado período por semana, tá? Ou por semana ou por ano. E esses dominadores, eles tinham uma certa tutela sobre esses conquistados. Vai ser o que vai acontecer, por exemplo, no caso da dominação na América Espanhola, tá? No caso da colonização na América Espanhola, você não teve algo, por exemplo, como no caso do Brasil, tá? No caso do Nordeste brasileiro, você teve uma escravidão de transatlântica. No caso, vai ser uma escravidão, esse tipo de escravidão ela vai acontecer mais no Caribe, tá? Em Cuba, em outras regiões ali das ilhas holandesas, inglesas, etc. No caso da América Espanhola, América continental, você vai ter o sistema da encomenda, que não vai ser um sistema de escravidão, mas um sistema muito parecido com o que você tinha na Europa, na época da Idade Média, do plebeu prestar obrigações feudais para com o nobre, tá? Então os espanhóis eles vão receber uma encomenda, né, que é um certificado, uma mercê da coroa espanhola, e por meio dessa encomenda eles vão receber uma relação de suzerania e vassalagem em relação aos indígenas espanhóis. Lembrando que os índios da América Espanhola, índios continentais, eles não eram escravos espanhóis, eles eram súditos da coroa espanhola, tá? Então, se você aprendeu isso na escola, teu professor mentiu para você. Eles eram súditos da coroa espanhola, eles eles tinham uma relação de suzerania e vassalagem para com os espanhóis, tá? E mita, o que seria mita? Mita, vocês devem ter aprendido que mita era o trabalho nas minas, mas na verdade mita era um sistema que os espanhóis vão se aproveitar do Império Inca, tá? Em que determinadas épocas do ano os indígenas eles prestavam serviço, tá? ao mandatário, ao imperador, tá? Na forma de trabalho, né? Então eles eram serviços públicos que eles eram feitos tanto nas minas, na extração de prata, quanto enfim, manutenção de vias e assim por diante, né? E eles eram serviços que não eram todas as pessoas que prestavam, eram só homens de determinada idade. E esse serviço, ele era, dependendo da época, do período colonial, eles alternavam uma vez a cada 1 ano, uma vez a cada 5 anos, eram feitos normalmente por rodízio, tá? Próxima curiosidade, a riqueza na América Espanhola, ela estava na prata, não diferente do Brasil, que era a extração que era o açúcar e o ouro, posteriormente. No caso da Espanha, ela vai estar na prata, tá? E inclusive, se você pegar as principais cidades da América Espanhola, cidades antigas, né, como Cusco, como até mesmo La Paz, vocês vão reparar que aquelas cidades estão em regiões muito altas, tá? E por que isso acontecia? Porque a extração da prata, ela era feita nessas regiões, tá? Ela era feita em regiões altas, tá? E essa prata, ela era, né, escoada tanto para Cádiz, tá, na Espanha, quanto para o Oriente, né, pelo porto de Arequipa, Arica, no Chile, né, que ele ia para
para a Ásia para trocar com o mercado por especiarias orientais, tá? Inclusive, se você pega na Argentina, você tem o Rio da Prata, tá? Por que o Rio da Prata? Rio de la Plata, que passa entre o Paraguai, Argentina e Uruguai, que era o rio onde essa prata era escoada, ela ia, né, sentido a corte espanhola. E por último, né, mais não menos importante, não podemos esquecer das próprias universidades, tá? Diferente de Portugal, que não criou universidades no Brasil, mas ofertava bolsas de estudo para que determinados filhos de colono estudassem em Portugal, na América Espanhola havia universidades, tá? Então você logo no século XVI você já vai ter a criação de universidades na Costa Rica não, República Dominicana, né? Na ilha de Espanhola, que é a atual República Dominicana e Haiti. Você vai ter na Cidade do México, você vai ter no Peru, em Cusco, tinha uma universidade, em Lima tinha universidade, em Bogotá tinha universidades e assim por diante. E essas universidades elas vão dispor dos mesmos status das universidades espanholas. Tá? Interessante que na colonização da Espanha, os vice-reinos espanhóis, eles eram todos eles vice-reinos e capitanias subordinados não à Espanha, mas a Castela, tá? Inclusive, a própria viagem de outros súditos para a América era proibida. Aragoneses, por exemplo, eles não podiam vir para a América, apenas castelhanos, não espanhóis, castelhanos. Tá? Então, o mesmo status que a colônia de Charcas vai ter, que o vice-reino do Peru vai ter, que o vice-reino da Nova Espanha vai ter, vai ser o mesmo status que Aragão vai ter em relação a Castela. Então, ou seja, mais correto de falarmos antes de falarmos de um império espanhol, talvez o mais correto seria falarmos de um império castelhano, tá? Em que o centro desse império vai estar em Castela. Inclusive, nas próprias decisões no começo do império entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, foi estabelecido que Isabel de Castela teria prevalência sobre Fernando de Aragão, tá? Então isso também mina um pouco aquele mito de que na Idade Média as mulheres eram reprimidas pelos homens, né? O que não é verdade. O que nós temos, na verdade, é uma visão que foi bastante deturpada desse período pelo iluminismo, né? Que vai olhar como um período de domínio da igreja, atraso e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.